A Suíça é uma república federal composta por 26 estados, lá chamados de cantões, tendo a cidade de Berna como a sede das autoridades federais, sendo considerada, portanto, a sua capital. O país está situado na Europa Central, fazendo fronteira com a Alemanha ao norte, a França a oeste, a Itália ao sul e com a Áustria e o Principado de Liechtenstein a leste. A população suíça é de aproximadamente 7.800.000 habitantes e concentra-se principalmente no Planalto, onde estão localizadas as maiores cidades do país, como Zurique e Genebra, seus centros econômicos maiores. A Suíça é um dos países mais ricos do mundo e seu PIB per capita atinge a $76.000. Zurique e Genebra, suas principais cidades, foram classificadas respectivamente como a segunda e a terceira cidades com melhor qualidade de vida no mundo, perdendo apenas para Viena, na vizinha Áustria. A Suíça apresenta dois tipos de relevo bastante diferenciados. Um platô ou planalto com altitude média de 580 metros, que ocupa 1/3 da área do país, e onde vivem cerca de 2/3 de sua população. Tal platô vai desde o Lago Le Mans, na fronteira francesa, atravessando o centro da Suíça e terminando no Lago de Constança, nas fronteiras com a Alemanha e a Áustria. Tem uma altitude média de 580 metros, sendo atravessado por 3 grandes rios, o Ródano, o Reno e o Aar. O sul do país e parte de seu centro é dominado pelo maciço alpino, um dos grandes sistemas de cordilheiras da Europa, estendendo-se da Áustria e Eslovênia a leste, passando pelo norte da Itália, seguindo para o sul da Alemanha até o sudeste da França. O ponto culminante dos Alpes é o Mont Blanc, com 4.810 metros de altitude, situado na fronteira franco-italiana ou muito perto dela, uma vez que a delimitação fronteiriça no maciço nunca foi consensual. Pelo menos 14% desta cadeia de montanhas desenvolve-se dentro da Suíça, sendo chamado de Alpes Suíços. Cerca de 2/3 do território suíço é coberto de florestas, montanhas e lagos. Como este país não possui recursos minerais, tem que importar, processar e colocar à venda para as necessidades da população. Dos 3 setores que compõem a atividade econômica suíça, o terciário é o mais importante, no qual se incluem o setor bancário, as seguradoras e o turismo. Apenas 9% do território suíço é agricultável e os alimentos, especialmente batatas, aí produzidas, não satisfazem as necessidades totais da população, sendo o país obrigado a importar. É na região do platô que se apresentam as 3 maiores cidades da Suíça, pela ordem: Zurique, Genebra e Lausanne. As cidades alpinas são sempre pequenas, mas extremamente graciosas. Zurique tem 380.000 habitantes aproximadamente, embora em toda a região metropolitana vivam 1.800.000 habitantes, correspondendo a 20% da população do país.
A região sudeste de Zurique é banhada por um grande lago, que tem o mesmo nome da cidade. O Grande Lago de Zurique tem uma área aproximada de 90 quilômetros quadrados e extensão de 40 quilômetros. Estes são percorridos por centenas de graciosos grandes e pequenos barcos que se constituem em seu principal lazer e turismo durante os meses mais quentes do ano. O Lago Zurique dá origem ao rio Limmat, que corta a cidade ao meio e cujas margens, ou cué, são pontos de grande concentração de jovens, em bares, restaurantes e casas noturnas. Rubens Cruz. Oh my God, I don't know. Robin Cruz. Robin Cruz. Bye. Bye, Robin Cruz. Tchau, tchau. Torres de várias das principais igrejas de Zurique também brotam das margens do Limmat. A cidade de Zurique encontra-se situada no coração da Europa e no centro da Suíça, à margem norte do Lago de Zurique. Seu sabor multicultural e a variedade de atividades de lazer oferecidas atraem visitantes de todo o mundo. O centro de Zurique é dominado pela grande estação ferroviária da cidade, a maior estação de trens da Suíça. Quase 3.000 trens passam por aqui diariamente, indo e vindo de todo canto da Suíça, além de trens para vários países da Europa, como Áustria, Alemanha e França. A aparência atual do edifício, construído com pedras e arenito vermelho em estilo neorrenascentista, é de 1970, embora a construção tenha se iniciado em meados do século XIX. Em 1871, já tinha boa parte de sua fachada atual. A frente das arcadas do edifício é ornamentada com uma estátua dedicada a Heinrich Alfred Escher, um político que nasceu e morreu em Zurique no século XIX, pioneiro na fundação e gerenciamento das ferrovias suíças. Atrás da estação ferroviária de Zurique se localiza o Museu Nacional Suíço, um dos mais importantes da cultura histórica da Europa, cobrindo a arte desde a Idade Média até o século XX. Foi construído em 1898, seguindo o mesmo estilo dos castelos da Renascença francesa, onde vigorosas torres quadradas eram componentes obrigatórios. Dos arcos frontais da grande estação sai a principal avenida de Zurique e que se chama Bahnhofstrasse. Strasse é um sufixo da língua alemã que significa avenida. A Bahnhofstrasse é a principal avenida comercial da cidade, que contribuiu amplamente para a reputação de Zurique como a verdadeira meca das compras, com destaque para relógios, joias e grifes internacionais. Ruas paralelas e ruas transversais também se caracterizam por forte atividade comercial de produtos finos. Um pequeno bosque numa reentrância da Bahnhofstrasse exibe uma estátua de um dos principais nomes da ciência da Suíça, o pedagogo John Heinrich Pestalozzi acariciando uma criança. Pestalozzi foi o introdutor do conceito de que só o amor educa. Tal conceito Pestalozzi definiu em uma frase que se tornou célebre: "O amor é o eterno fundamento da educação." A língua oficial de Zurique é o alemão, embora o francês e o italiano sejam amplamente utilizados. Zurique é o 6º centro financeiro do mundo e o maior da Suíça, e tem uma das bolsas de valores mais importantes da Europa.
Em Zurique se localiza a sede de numerosos bancos, tais como o UBS e o Credit Suisse, seguradoras e empresas de alta tecnologia. Atualmente, cerca de 1/4 das atividades da cidade são ligadas ao setor financeiro. Um dos fatores que ajudam a atrair investimentos na região de Zurique são os baixos impostos e a possibilidade de grandes empresas fazerem acordos com as autoridades para conseguirem impostos personalizados. Até 1991, os bancos suíços permitiam as chamadas contas numeradas, que eram secretas e utilizadas para políticos e grandes empresários esconderem suas fortunas e origens, muitas vezes ilegais e até criminosas. A nova legislação bancária daquele país proibiu contas secretas em seus bancos. Portanto, não há mais contas anônimas na Suíça. O rio Limmat tem sua origem no Lago Zurique e também é um importante centro de esportes aquáticos de Zurique. Dezenas de pequenas embarcações aqui permanecem ancoradas à espera de seus proprietários para a principal atividade de lazer da cidade em sua curta temporada de verão. No imponente edifício ora focalizado na margem direita do Limmat funciona o principal centro comercial da cidade antiga. Muitas pontes atravessam o rio Limmat na altura de seu centro velho. Aqui vamos atravessar a Ponte Münster, que nos conduz para os principais edifícios da cidade antiga. Sua cabeceira é ornamentada por uma impetuosa estátua equestre do comandante militar Hans Waldmann, político militar suíço do século XV e que foi prefeito de Zurique. A maior parte do centro histórico de Zurique se desenvolve na margem direita do rio Limmat, onde estão localizadas algumas das principais igrejas da cidade, como a Grossmünster Church e a Peter Church. A construção da Grossmünster foi iniciada no século IX, a mando de Carlos Magno, imperador da França e do Império do Ocidente, entre 768 a 814. Entretanto, a cripta é do século XI. E as torres gêmeas do final do século XV. Tais torres são consideradas as marcas mais tradicionais da cidade. Seu estilo é romanesco, que tem suas origens na arquitetura do Império Romano. Durante a Idade Média, foi um importante monastério de Zurique, e nesta igreja, o suíço Ulrich Zwinglio estabeleceu a sede da Reforma Protestante em 1520. Zwinglio foi o mais radical de todos os reformistas. Cenas de seu trabalho de evangelização protestante em alto relevo adornam os grossos e pesados portões de bronze da igreja. A reforma iniciada por Zwinglio foi continuada por Heinrich Bullinger, representado nesta estátua. Em 1524, Bullinger mandou retirar altares e todo o estatuário do interior da Grossmünster, o que tornou seu interior muito pobre. Também a praça em que se localiza a igreja se chama Ulrich Zwinglio, e em uma casa perfeitamente preservada ao lado da praça residiu o imperador Carlos Magno, que teria sido coroado nesta igreja conforme esta inscrição. O bairro que se inicia atrás da Grossmünster é o mais antigo de Zurique. Suas ruas são estreitas e tortuosas, como eram as cidades na Idade Média. Aqui são encontradas casas do período medieval, galerias de artes, boutiques, restaurantes, pequenos hotéis e lojas de antiguidades. Em algumas destas casas, na Idade Média, funcionavam as guildas, espécies de sindicatos de categorias profissionais. Nesta pequena praça, presumivelmente, funcionou o primeiro mercado de Zurique até 1620.
Esta fonte, que ainda jorra água potável, servia aos vendedores e clientes do velho mercado. A mais antiga destas casas data do ano 1100. Figuras famosas do passado, como Carlos Magno, Goethe, Einstein e Lenin, aqui residiram e percorreram tais ruelas. A casa em que residiu o físico Albert Einstein tem seu retrato em uma das janelas. Aquele que foi o maior nome da física em todos os tempos estudou no Instituto Politécnico de Zurique entre 1896 a 1900. Outra grande personalidade que viveu em Zurique, mais propriamente nesta casa, foi Vladimir Ilyich Lenin, um revolucionário e chefe de Estado russo, responsável, em grande parte, pela execução da Revolução Russa de 1917. Muitas das ideias de Lenin para a Revolução Russa foram desenvolvidas no interior desta casa. Apesar de sua pequena área geográfica e da orografia do terreno bastante montanhoso, a Suíça é dotada de uma grande malha de rodovias de alta velocidade. São por volta de 1.900 quilômetros de rodovias, o que confere a este país uma das maiores densidades de malha viária do mundo. Por ser um país montanhoso, suas rodovias têm mais de 200 grandes túneis, cuja extensão total chega a 220 quilômetros. Esta é a rodovia A4, que se dirige à região da Floresta Negra, na Alemanha. Embora se diga que em todas as partes do mundo se dirige da mesma forma, a Suíça apresenta peculiaridades próprias. A velocidade máxima permitida em suas autopistas é de 120 km por hora e de 80 a 100 km por hora nos túneis, e todos os suíços dirigem no limite desta velocidade. Para qualquer tipo de veículo trafegar em suas rodovias, tem que ter a capacidade de desenvolver no mínimo 80 km por hora. Nos sábados e domingos, caminhões estão proibidos de circularem em qualquer rodovia suíça, pois entendem suas autoridades que os fins de semana devem ser dedicados ao lazer, à família e não ao trabalho. Nas rodovias suíças não são encontradas estações de pedágio. Isto não significa que o uso das rodovias seja gratuito. O cidadão somente pode circular trazendo no para-brisas do veículo uma vinheta que comprove o pagamento do selo pedágio pago anualmente. Este equivale a 40 francos suíços, que corresponde aproximadamente a $40. No momento, entretanto, há um projeto do governo federal elevando este valor para 100 francos, o que tem provocado calorosas discussões entre parlamentares da oposição e também no seio da população. Os suíços dirigem sempre no limite da velocidade máxima permitida de 120 km por hora. Porém, a ultrapassagem deste limite acarreta multas pesadas. Estas variam de 20 até 600 francos suíços, conforme o cidadão ultrapasse em 5 ou em 35 km por hora a velocidade máxima. Acima de 35 km por hora de excesso, além da multa, o motorista pode ser preso por 3 até 10 dias e ser conduzido para um tribunal de justiça. Também o poder aquisitivo do motorista pode ser levado em conta para a aplicação das penalidades por excesso de velocidade. A literatura policial das rodovias suíças registra o caso de um cidadão que, na direção de uma Ferrari Testarossa, ao atravessar uma aldeia a 100 km por hora, onde o limite era de 50, foi multado em 200 mil euros. Algum tempo depois, este recorde foi arrasado por um empresário de 37 anos ao volante de uma Mercedes SLS, apanhado circulando a 290 km por hora numa autoestrada, ou seja, ultrapassando o limite legal em 170 km por hora. O valor calculado desta multa chegou a 780 mil euros, ou 3,5 milhões de reais.
Neste ponto, deixamos a rodovia A4 da Suíça e atravessamos a fronteira com a Alemanha, com destino ao lago Titisee, em plena Floresta Negra. A Floresta Negra, ou Schwarzwald em alemão, é um exemplo de preservação no inconsciente coletivo de um local mágico que perpetua lendas e tradições do interior da Alemanha. Esta porta de entrada para um mundo de fantasias está localizada no estado de Baden-Württemberg e é um dos patrimônios ecológicos da Terra. A Floresta Negra é uma vegetação densa formada principalmente por coníferas ou pinheirais que cobrem uma cordilheira que se desenvolve no sudoeste da Alemanha. A extensão desse terreno enfeitiçado é de 200 quilômetros de comprimento por 50 quilômetros de largura. Maior zona verde do país, a Black Forest é considerada o pulmão da Alemanha. Dentro deste triângulo geográfico de mata, além de velhas árvores, se escondem fábulas, manifestações populares e muitos bichos. A densidade da vegetação é capaz de tapar a luz do sol e alimentar a criatividade popular. O astro-rei só tem coragem de se debruçar em algumas clareiras da mata. É por ser escura e ao mesmo tempo iluminada por um leque de mistérios que ela foi chamada de Schwarzwald, Black Forest ou Floresta Negra. Há indícios de que os romanos a tenham batizado com este nome desde antes de Cristo. Hoje a floresta é composta em 80% por coníferas. Estas são árvores mamutes capazes de viver por muito tempo, podendo atingir a incrível marca de mais de 4.000 anos e alcançando altura de até 100 metros. Toda essa robustez e longevidade dos elegantes pinheiros, Tannenbaum em alemão, tornam este lugar ainda mais fascinante. A pequena estrada serpenteia por seus vales e vai descobrindo pequenas vilas ou povoados com casas típicas de regiões frias. A maioria delas exibindo verdadeiros arranjos florais nos parapeitos de suas janelas, confirmando o gosto e o carinho dos germânicos pelas flores. Nosso destino nesta incursão por solo germânico é o lago Titisee, o maior lago natural da Floresta Negra. O Titisee foi formado durante a última era glacial e está a 850 metros acima do nível do mar. Tem 2 quilômetros de comprimento, 700 metros de largura e 40 metros de profundidade, tendo se transformado na maior atração turística da região, coberta pela Floresta Negra. Dizem que o nome Titisee viria de Tito, o imperador romano, que passou por ele no século I depois de Cristo, ficando fascinado por sua beleza. Isto é o que diz a lenda, mas o certo é que o nome Titisee já era mencionado em documentos desde 1050. A cidade mais perto do lago era Neustadt, a 5 quilômetros de distância. Entretanto, o fascínio despertado pelo lago, a afluência de turistas por esportes aquáticos, até mesmo a pesca, fez surgir no século XX, mais propriamente em 1971, a cidade de Titisee. As duas cidades se juntaram formando a Titisee-Neustadt, e que tem hoje 12.000 habitantes. Entretanto, o lago Titisee não é procurado apenas pelos praticantes dos esportes náuticos. No inverno se congela totalmente, se transformando em centro de esqui, de esportes na neve e patinação no gelo, conforme mostra esse filme com imagens aceleradas, que é exibido continuamente no Kurhaus, um café e restaurante onde funciona o Centro de Informações Turísticas da pequena cidade de Titisee. Além das águas azuis e cristalinas do lago, o que fascina nessa pequena cidade é a perfeita combinação entre a arquitetura germânica e seus canteiros e arranjos florais, distribuídos por jardins térreos, soleiras de portas e janelas de suas construções.
Sua principal rua, a Seestrasse, foi transformada em zona para pedestre, sendo considerada a mais bela rua comercial de toda a Floresta Negra. Titici nos pareceu um local de sonhos, uma cidade de bonecas, onde cada arruela, cada construção e objeto foram colocados em pontos rigorosamente planejados. Estas belas construções são, na sua maioria, cafés e restaurantes, hotéis de excelente nível e casas particulares que anunciam quartos para alugar os Zimmermans. Isto dá bem uma ideia da intensidade do turismo atraído pelo lago e esta cidadezinha encantada, perdida no meio da Floresta Negra. A Floresta Negra é tão densa que a luz do sol raramente passa entre as copas das árvores, criando um cenário ideal para fábulas de personagens como lobisomens, bruxas e gnomos. A Floresta Negra inspirou os irmãos Grimm, no século XIX, a escreverem contos que são conhecidos em várias partes do mundo e viraram clássicos da Disney, como Branca de Neve, João e Maria, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida. Porém, a densidade da floresta onde se insere Titici inspira também histórias e lendas tenebrosas. Uma das mais incríveis é a lenda do lenhador da Floresta Negra, um homem que vivia em uma cabana no interior da floresta. Este teria assassinado cruelmente a golpes de machado dezenas e dezenas de pessoas numa região envolta por árvores e silêncio. Entre as vítimas estariam sua mulher e o filho Davi. Os corpos teriam sido encontrados por fazendeiros das vizinhanças no interior de um poço. Porém, o lenhador nunca mais fora visto, a não ser em forma de um vulto alto e forte com um afiado machado nas mãos. E pela floresta ele vaga em noites frias e escuras, por entre as árvores, quiçá à procura de novas vítimas, o que ainda aterroriza muitos habitantes locais. A lenda do lenhador da Floresta Negra é também conhecida como a lenda do Machadinho das Trevas. E aqui deixamos esta joia rara chamada Titici no meio da Floresta Negra. Atravessamos de volta em outro ponto a fronteira entre Alemanha e Suíça. E já em solo deste país, vamos serpenteando por entre lindas paisagens em variados tons de verde, com que a natureza presenteia a Suíça, e graciosas e pequenas cidades e povoados. Tudo na mais perfeita harmonia, consistindo em perfeita simbiose entre as mãos divinas que esculpem a natureza e a sapiência e a dedicação do homem, que com extremo capricho e carinho ergue suas residências, igrejas, vivendas, enfim, o seu habitat. O destino agora são as cataratas do rio Reno, a Rheinfall, em Schaffhausen, na Suíça. O Reno, ou Rhein em alemão, nasce nos Alpes suíços. Tem 1.233 quilômetros de extensão e atravessa a Europa de sul a norte, desaguando em um delta no Mar do Norte. Seu nome é de origem celta e significa fluir. Os romanos chamavam o rio de Renus. Desde essa época, o Reno é um curso de água muito usado para o transporte e o comércio. As cataratas do Reno são as maiores cataratas da Europa. Um espetáculo inesquecível. Possuem uma largura de 150 metros e ficam sobre um penhasco de uma altura de 23 metros.
Geologicamente falando, estas cataratas foram formadas desde a Era do Gelo há quase 20 mil anos atrás, quando pedras resistiram à erosão e o rio teve que contorná-las, refazendo seu leito. Pode-se dizer que a cidade de Neuhausen, em Rheinfall, onde se localiza a catarata, sobrevive do turismo. Gente de todo o mundo acorre a este local para ver de perto este verdadeiro espetáculo da natureza. As cataratas do Reno estão muito distantes da grandiosidade das cataratas do Iguaçu no Brasil. Porém, a suplanta pelo incrível brilho, transparência e coloração azul das suas águas, devido à natureza calcária do leito do rio Reno em quase toda a sua extensão. Não são apenas os simples mortais que se impressionam com as quedas do Reno. Sobre elas já se manifestaram extasiados os escritores Byron, Rousseau e Mary Shelley. O famoso escritor alemão von Goethe, impactado significativamente com a velocidade, a violência e o som das águas que passam por esta área do Reno, escreveu em 1797 que as cataratas do Reno são as fontes do abismo. Dois castelos margeiam as cataratas do Reno. O menor, logo à entrada do sítio das cataratas, e que é chamado de Ort Castle, e foi mencionado pela primeira vez no século XIII de nossa era, e até meados do século XIX, servia de transbordo de materiais e equipamentos, transportados através do Reno, entre o Lago de Constança e a Basileia. Tal função foi perdida quando uma ferrovia foi construída ligando o norte ao sul da Suíça. Outro castelo, bem maior, está localizado no alto do penhasco em um dos lados das cataratas e se chama Laufen Castle, nome de seu primeiro proprietário. O Laufen Castle tem importância nacional e por isso foi anexado ao Patrimônio Nacional Suíço. Este castelo é muito antigo e suas primeiras referências documentadas datam do ano 858, quando era o lar dos barões de Laufen. Um ramal ferroviário e uma ponte que cruza as cascatas levam os turistas até o castelo. Os extasiados visitantes da Rheinfall podem ir do castelo Laufen ao Ort através de um serviço de barcos que os liga. Para conforto e comodidade dos visitantes, as cataratas sobre o Reno tem uma excelente infraestrutura, com bons restaurantes e meio de locomoção seguros do local. Escadarias e corrimões de ambos os lados da cascata permitem que os visitantes cheguem até muito próximos dos saltos ou quedas. E praticamente no meio da cascata ergue-se um imperioso rochedo que suportou a fúria das águas por vários milênios. A rocha pode ser alcançada por meio de barcos e é dotada de um sistema de elevadores que conduzem o visitante até seu topo, para observação privilegiada de um dos mais belos espetáculos naturais da Europa.